E algumas Bíblias vai sair diferente as letras, as palavras, mas o significado é o mesmo. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: anime-se, e disseram: venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, essa mensagem é uma mensagem muito conhecida pelas igrejas, porque muita gente prega ela. Conta a história de um cego, Bartimeu, que na verdade ninguém sabe o nome dele, porque Bar significa filho de, Timeu que era o pai. Mas o que eu quero dizer, passar para a igreja hoje aqui, é sobre a coragem, a perseverança de Bartimeu, porque mesmo com muitas dificuldades, mesmo com a multidão, mesmo com as pessoas mandando ele se calar, ele não calou, ele continuou e conseguiu o seu milagre. Glória a Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, eu vou dividir com a igreja, é logo no capítulo 46, no versículo 46, perdão, que diz: então chegaram a Jericó. Glória a Jesus. Jericó, essa Jericó é a mesma Jericó que Josué, no livro de Josué. Glória a Jesus. Que no livro de Josué, o capítulo 6, o versículo 21, glória a Jesus, nós sabemos que Deus fez uma promessa aos hebreus: levá-los para uma terra que mana leite e mel. Porém, quando Moisés morreu, Deus olhou do céu, escolheu Josué, disse: Josué, eu serei contigo, para Josué terminar de levar aquele povo para a terra que o Senhor prometeu. E o povo estava caminhando. Porém, quando chegou em Jericó, aconteceu que houve o primeiro empecilho. Jericó fechou seus portões para o povo hebreu não passar. Com isso, Josué se irou, mas o Senhor falou com ele: rodeasse a cidade 7 vezes durante 7 dias. E no 7º dia, o povo hebreu deu um brado e os muros de Jericó veio ao chão. E o povo hebreu começou a passar por Jericó. Porém, Josué ficou tão irado que ele, quando o povo estava atravessando a cidade, Josué não se conformou e disse: matem todos. E mataram mulheres, meninos, senhoras, velhos, bois, vacas, ovelhas, jumentos, mataram todos. Josué, porém, depois dessa matança inteira, Josué ainda continuava irado e disse:
saquei tudo. Saquearam, tiraram ouro, prata, bronze, ferro, e levaram para a casa do Senhor. Mesmo assim, Josué não se contentou e falou: queimem tudo. Queimaram. A ira de Josué era tão grande que ele queria riscar Jericó do mapa. E quando acabaram de queimar tudo, não deixaram nada, destruíram a cidade inteira, mataram tudo, Josué ainda diz mais uma, ainda profetiza e diz: maldita seja Jericó, maldita seja quem reconstruir, quem tentar reconstruir Jericó. Que a pessoa que tentar reconstruir Jericó, quando cavar o primeiro alicerce, perderá o seu filho primogênito. E quando levantar os portões, perderá o seu filho mais novo. Irmãos, a palavra é tão forte a palavra do profeta. Uma palavra, quando ela realmente é profetizada por um profeta de Deus, se nós prestarmos atenção, passou-se 200 anos depois que Josué deixou essa maldição, que amaldiçoou Jericó. 200 anos depois, o livro de 1 Reis, capítulo 16, e o versículo 34, do reinado do rei Acabe, Riel, um homem muito rico, disse: eu vou reconstruir Jericó. Mas já se faziam 200 anos. Muitas pessoas não lembravam mais daquela maldição, daquela profecia que Josué tinha deixado para Jericó. Então Riel, um homem muito rico na época, não deu ouvido que Josué tinha amaldiçoado. Eu tenho certeza que muitas pessoas falaram para ele. Porém, é o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Quando as pessoas têm muito dinheiro, acham que pode tudo. E ele foi. Glória a Jesus. Quando cavou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução, seu filho mais novo, Segube, morreu. E todos passaram a conhecer, todos, a maldição de Jericó. E todos passaram a acreditar no que o profeta tinha falado. Porque quando um profeta de Deus, usado por Deus, profetiza na minha e na tua vida, se cumpre, irmãos. Passe o tempo que passar, porque o que Josué falou aqui era 200 anos. Passou-se 200 anos. Poderia ter acabado, né? Depois de 200 anos não aconteceria mais nada, mas a palavra estava de pé. Então muitas vezes acontece em nossas vidas. Deus nos faz uma promessa, aí eu espero uma semana, 2 semanas. Não vai acontecer mais não, porque Deus me prometeu e até hoje não se cumpriu. Muitas vezes perdemos a bênção, nossas bênçãos por causa nossas pressas. Mas Jericó continuou, porém continuou uma cidade amaldiçoada, uma cidade onde só tinha pessoas doentes, mendigos, povo só vivia infelizes que moravam lá. Porém, as pessoas que não tinham nada na vida, que viviam doente, que eram expulsos das suas cidades, iam mendigar nos caminhos de Jericó. E aqui onde está Bartimeu, porém, quando cegaram ele, que mataram seu pai, que cegaram Bartimeu, deram-lhe uma capa e expulsaram para Jericó. E Bartimeu passou a sua vida quase toda mendigando.
E a cidade de Jericó, com todas essas enfermidades, com todas essas doenças, nenhum profeta, depois de Josué, teve coragem de ir a Jericó levar uma palavra. Nem foi. Glória a Jesus. Existiam os grandes profetas depois de Josué. Existiu Elias, Eliseu, Jonas, Naum, Daniel, mas nenhum se achava com autoridade maior do que a de Josué para ir lá desmanchar aquela maldição. Porque um profeta respeita outro profeta. E só existia um profeta capaz de quebrar essa maldição. Só existiu um, que está aqui, no capítulo 46. Então Jesus chegou a Jericó, e quando seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o acompanhava. E ali estava um dos maiores profetas, o maior profeta, não um dos, o maior profeta, que sempre foi e sempre será. O maior profeta que pisou nesta terra foi Jesus Cristo. Só ele tem autoridade para entrar em Jericó e quebrar a maldição de Jericó. E foi isso que aconteceu. E este homem sentado à beira do caminho, sem nada, porque tudo que ele tinha sido tomado. Quando ele ouviu aquela multidão passando, ele perguntou: quem é esse que vem aí? Porque muitas vezes ele pensou que fosse aqueles homens ricos passando. Ele aproveitava para pedir uma esmola. Mas quando disseram é Jesus Cristo Nazareno, ele imediatamente gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso me leva a crer que ele não via, mas ele ouvia muito falar de Jesus, porque ele poderia ter chamado Jesus Nazareno, mas ele chamou Jesus, filho de Davi. E aquela multidão que estava caminhando com Jesus, em vez de ajudar, dizia: cale-se, para de gritar pelo mestre, que ele não lhe ouve mais. Mas, meu irmão, uma coisa eu quero te dizer: que quando uma multidão se levantar na tua frente e te dizer que tu não vai conseguir, que tu pode parar, creia, porque este cego poderia ter parado aqui nessa dificuldade, mas o que ele fez? Ele gritou mais alto ainda. E quanto mais Jesus se distanciava dele, mais alto ele gritava, até chegar um ponto de Jesus ouvir e parar. Então, o que eu quero passar para a igreja: clame ao Senhor. Se o teu pedido, as tuas orações não foram atendidas hoje, continue clamando. Continue clamando mais alto. Vá em busca dos seus sonhos. Entregue na mão do Senhor. Não deixe ninguém jamais dizer que você não vai conseguir. Porque pessoas para dizer: ah, tu não faz isso não, mulher, que o homem, que não vai dar certo não, já tentei. Você já tentou, mas eu não tentei, então eu vou tentar. Porque a sua fé é diferente da minha. Cada um tem a sua forma de pedir. Deus conhece cada um, o coração de cada um. E na mesma hora que este cego, que Jesus ouviu, Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus disse: chame ele aqui. Aí eu pergunto: seria mais fácil Jesus voltar onde o cego estava, que Jesus via? Mas Jesus que dá um exemplo, disse: chame ele aqui, porque a maioria das pessoas que estavam mandando o cego se calar estavam ao lado de Jesus.
Jesus disse: vá chamar ele, vá buscar ele, traga ele aqui. E foram lá. As mesmas pessoas que estavam mandando o cego se calar foram as mesmas que disseram: anime-se, o mestre está chamando. Com certeza pegaram ele pelo braço e levaram até o mestre. Isso é um exemplo, porque muitas vezes no nosso caminho tem pessoas desse jeito, que vai chegar para mim, vai chegar para você e dizer que nós não vamos conseguir. E quando vê que eu e você conseguiu, vai se encostar perto de nós e dizer: eu sabia que você ia conseguir. Meu Deus. Mas no íntimo, e muitas vezes abre a boca para dizer que nós não vamos conseguir, porque tentaram, muitos tentaram e não conseguiram. Mas a palavra do Senhor nos diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Muitas das vezes as pessoas estão acomodadas. Meu Deus. Fica em casa. Ah, eu não vou não. Eu não vou resolver aquele problema não, que já passou da hora. Não vai dar tempo o ônibus, eu pegar o ônibus. Era de 7, não vai dar tempo. Se acomoda. Mas eu te digo: esforça-te. Quando você achar que não vai conseguir, grite mais alto. Clame mais ao Senhor. Porque o Senhor, Ele não está de ouvidos fechados para mim e para você não. É verdade. Só falta eu e você clamar. Então clame, meu irmão. Porque este homem poderia ser apenas mais um. Até porque o Senhor Jesus estava de passagem em Jericó. Ele passou, ele não voltaria mais. Porque naquela viagem que ele foi, quando chegaram lá, venderam ele. E lá mesmo ele foi crucificado. Então era a última chance daquele homem. Ele soube aproveitar. Temos que saber aproveitar nossas oportunidades. Quando o Senhor Jesus nos dá uma oportunidade, temos que saber aproveitar. Temos que correr atrás. Temos que buscar com sabedoria. Pedir discernimento ao Senhor. Porque se não for assim, não vai conseguir. Porque quando nós acharmos que o caminho está difícil, aí é que temos que pôr força em nossas pernas e pedir a Deus que nos dê condições de chegar. Eu cito um exemplo de desânimo. A gente ia fazer a matrícula de Mariana quando era pequena na fundação. Aí muitos diziam: ah, não consegue não, a fundação é muito disputado, tem que dormir lá, tem que fazer não sei o que, só vai se for da família, se estiver estudando é mais fácil, é perdido ir. E eu sempre dizia à minha esposa: vá lá na fundação. Aí hoje eu não fui não, porque fulana disse que não está pegando não. Vá lá na fundação, não, porque disseram que já passou a fase, aquela fase de 5 anos, só pega agora a partir de então. E minha amiga vá lá. Ela acabou indo, fez o cadastro, esperamos estar lá estudando até hoje. Por quê? Perseverou. Se tivesse desistido no caminho, quando alguém falou para ela: não vai não, que é difícil, minha amiga parava no caminho. E não podemos parar nossa caminhada na metade. Temos que continuar nossa caminhada. E foi o que aconteceu com o cego de Jericó. Quando o Senhor Jesus mandou chamar ele: tragam ele aqui, que ele chegou lá. O Senhor Jesus perguntou: o que quer que eu te faça? Ele poderia dizer: Senhor, manda este povo aí todinho me dar uma moeda. Eu tenho certeza que ele ia ganhar tanto dinheiro no mundo que ele nunca mais ia ganhar tanto dinheiro desse jeito. Mas ele tinha convicção daquilo que ele queria. Ele disse: Senhor, eu quero ver novamente. Sim. Mas quando ele voltando a enxergar novamente, aí eu pergunto: ele ia ter que trabalhar para sobreviver. Ele não ia mais poder mendigar, porque ele não era mais deficiente. Mas mesmo assim, ele preferiu a vista. Ele disse: eu prefiro
ver e lutar todos os dias vendo, do que ganhar todo dia dinheiro sem ver. E é o que acontece nos dias de hoje. Eu não vou generalizar todos, mas fica o pessoal pedindo: me dê uma ajuda que eu quero fazer uma cirurgia. Eu digo isso porque tem um exemplo que aconteceu comigo. Eu conheci uma senhora, a primeira vez que eu vi ela estava com uma barrigona desse tamanho. Eu disse: precisa de dinheiro para essa cirurgia. Eu não lembro quanto eu tinha na época, era R$3, R$5. Eu fui e dei para ela. Quando foi na outra semana, ela passou de novo. Aí eu perguntei para uma senhora que eu trabalhava lá na casa, eu disse: essa mulher já veio pedir dinheiro de novo? Alguém disse: ela pediu a tua? Pediu, a semana passada eu dei. Ela disse: já faz bem uns 3 anos que ela passa aqui toda semana pedindo, com a barrigona desse tamanho, para fazer uma cirurgia. Então ela não queria ficar boa, porque dava lucro aquela doença dela. Ela preferia, se chegasse, ou naquele momento uma pessoa dissesse: eu vou lhe pagar uma cirurgia para você fazer, eu tenho quase certeza que ela ia dizer: não quero não, porque aí acabava a renda dela. No centro tinha um senhor que ele era cheio de caroço, ainda lembro, cheio de enfermidade, os caroços dele, todo mundo. Aí eu vi alguém perguntando para ele: rapaz, por que ele não vai procurar o SUS para fazer a cirurgia? Ele disse: nada, eu que esses caroços aqui não dói nem nada. Toda semana eu consigo arrumar R$200. E se tirasse aquele caroço, acabava a fonte de renda dele. Então, muitas pessoas preferem continuar cega, ganhando dinheiro, do que pedir ao Senhor a visão e receber e lutar todos os dias. E aquele homem teve fé e teve convicção do que queria. E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse a ele: vá, a tua fé te curou. Aí é outra pergunta que eu faço para a igreja e me incluo: que tamanho é nossa fé? Se Jesus entrasse aqui agora, um exemplo em carne e osso, e tivesse o poder de dizer o que é que tu quer, o que era que eu e você ia pedir realmente, o que era que nós realmente estávamos precisando, não querendo, porque nem sempre o que eu e você quer é o que nós precisamos. Muitas vezes nós só queremos, não precisamos. Eu tenho uma camisa, eu vou comprar outra. Você às vezes nem precisa, mas achou bonita, está querendo, compra. Então muitas vezes, aí Jesus chegasse aqui e perguntasse para mim e para você, meu pastor, o que é que realmente você quer? Muitos precisam de curas. Muitos realmente precisam mesmo é da visão, estando com os olhos abertos. Precisamos muitas vezes que Deus realmente tire essa cegueira espiritual que existe. Porque muitas vezes a pessoa está com o olho aberto, mas não enxerga realmente as coisas de Deus, não. Muitas vezes está ouvindo aqui, mas entra um e sai outro. Então realmente a pergunta que se faz é: o que realmente eu e você estamos precisando, não querendo. Eu realmente preciso cada dia mais que o Senhor me transforme. Porque tem hora que eu sinto que eu não sou nada, que eu não tenho nada, mas eu começo a ler a palavra do Senhor e começo a sentir um renovo. Hoje passei a semana meditando e hoje realmente bateu um desânimo muito grande. Hoje à tarde em mim, eu disse: eu não vou pregar, vou pedir para o pastor pregar ou alguém, Diácono Charles, pregar.
E bateu um desânimo, e bateu uma angústia, que eu não ia conseguir. E começou a bater aquela angústia que eu não ia conseguir pregar o que realmente eu queria falar, se eu não conseguisse. E se desse um branco, o inimigo começa a pôr coisa na minha e na tua cabeça. E eu vim para a igreja hoje com angústia. Digo, Senhor, tira essa angústia de mim, Senhor. Tira essa angústia. Comecei a orar ali, tira essa angústia. E continuou. Eu vim aqui, louvei os hinos, li a palavra devocional. Aí as coisas começaram a fluir. Eu voltei ali para frente e disse, meu Deus, muito obrigado. Porque muitas vezes o inimigo coloca desânimos, coloca situação na minha e na tua vida. Porque talvez, se eu não tivesse enfrentado, pedido força a Jesus, tivesse pedido a Ele que me fortalecesse, me revestisse, eu não pregasse hoje. Quando fosse na minha próxima oportunidade, ele ia tentar novamente. Sabe o que ia acontecer com algumas vezes? Tirava você do foco, tirava da fé. Eu dizia, eu não vou pregar mais porque eu não sei, eu não consigo. Eu não sei pregar bonito. Isso sim, eu não sei pregar bonito. Mas a palavra do Senhor, ela é simples demais, meu irmão. Não precisa estar enfeitando aqui, arrumar palavras bonitas para dizer a você que Jesus te ama, não. Porque você sabe disso e eu sei que Jesus te ama.